Nossa, como era lindo este lugar! Ao longo do córrego da Baleia havia grama, mato, árvores frutíferas como goiabeiras, mangueiras e gabirobeiras. Havia mangaba também. Existiam flores às suas margens, com predominância das amarelas, as sempre vivas. Em suas águas cristalinas, a vida brotava e continuava nas espécies de peixes encontradas ali. Os bagres com seus enormes bigodes, os arás e as piabinhas eram os mais comuns. Tinha gente que relatava que era igual ao Jardim do Éden, então que eles imaginavam então, que tinha muita flor, muito mato, que eles podiam brincar, que eles pegavam peixe com a mão ou com a peneira. Quando eu mudei para Belo Horizonte, em 1958, esse córrego aqui era um córrego limpo, tinha poucas pessoas morando às margens desse córrego. Era um córrego onde as mulheres lavavam roupa, a gente podia pescar cascudo, bagre e piabas aqui nesse córrego. A gente podia tomar banho, as mulheres lavavam roupa aqui nesse córrego. Das encostas da Serra do Curral, nos arredores da região leste de Belo Horizonte, brota um filete d'água, escondido pela vegetação rasteira, típica do Cerrado Mineiro, a cerca de 1.300 metros de altitude. À medida em que avança, a água cristalina encontra pedras e uma grande variedade de espécies vegetais. Flores e samambaias emolduram o córrego, que vai formando cascatas na descida da serra. Adiante do Parque Estadual da Mata da Baleia está a metrópole e, junto com ela, uma série de agressões ao equilíbrio ambiental. Não se sabe ao certo, mas o nome baleia teria surgido do desenho das formas do relevo montanhoso, neste ponto da Serra do Curral. O córrego também passou a ser chamado de navio depois que uma pequena embarcação teria virado em suas águas e servido de ponte para a travessia das margens. Por via das dúvidas, córrego Navio-Baleia, o pequeno afluente de 6 quilômetros da bacia do Ribeirão Arrudas, que atravessa Belo Horizonte para encontrar em Sabará o histórico Rio das Velhas, marco da ocupação da região central de Minas Gerais, que por sua vez percorre mais de 800 quilômetros por 51 municípios até desaguar no Grande Rio São Francisco. Logo ao ganhar vida e beleza, o córrego já passa a enfrentar um desafio colossal. Ao chegar à cidade, em seu primeiro trecho, ele já começa a receber o esgoto canalizado. Ao atravessar a favela de cerca de 60 moradias, acumula diretamente no leito toda sorte de dejetos. Não bastasse o lixo doméstico, o navio-baleia recebe ainda o esgoto canalizado de outros bairros pela rede da Companhia de Saneamento do Estado. Devido à omissão do poder público, que não teve um olhar diferenciado para um córrego tão importante quanto esse, que praticamente no hipercentro da cidade, hoje nós estamos vendo aí, deparamos com essa catástrofe a céu aberto, prejudicando as famílias, as crianças, como podem ver por aí, crianças com doenças hídricas e uma porção de outras coisas que poderiam ter sido evitadas, dando qualidade de vida a essas pessoas e o córrego também. Mas não é por falta de empenho dos moradores que o córrego Navio-Baleia ainda não encontrou o melhor tratamento. Ao contrário, salvar o córrego tem sido a luta persistente de um movimento comunitário em que duas pessoas se destacaram. O funcionário público aposentado de 70 anos, Ernesto Soares da Conceição, o seu nonô, e a assistente em administração hospitalar, formada em pedagogia, Mércia Pereira do Nascimento. Ambos acompanharam de perto as intervenções urbanas que foram descaracterizando o córrego nos últimos anos. Primeiro, em 1982, quando 1,5 km do leito foram canalizados por baixo da Avenida Belém, até a foz no Ribeirão Arrudas.
Depois, em 2005, um trecho de 200 metros mais acima, na mesma avenida, foi urbanizado. Por fim, em 2008, recursos do governo federal garantiram a urbanização de mais um trecho com a interceptação do esgoto e a manutenção de áreas verdes ao longo das margens. E antes que qualquer outra intervenção se faça, seu Nonô e Mércia sabem por experiência própria que a solução mais adequada passa antes pela educação ambiental. Foi o que levou Mércia a iniciar os bordados em Ponto de Cruz para contar uma história que ela conhecia muito bem, pois era sobre o lugar em que nascera. Comovida inicialmente pelas doenças que o córrego provoca, sobretudo nas crianças, ela quis saber como era a vida na comunidade antes do navio-baleia ser poluído. E a gente já tinha um contato com o posto e tinha uma médica lá que tinha feito um estudo da origem das doenças aqui. E aí ela chega e notifica que 64% das doenças que as pessoas iam procurar o posto médico da Pompeia era proveniente da água suja, de doença de veiculação hídrica. Então tinha a ver com o que eu estava pensando. E eu achava que enquanto a gente estava militando na associação, para a gente mudar aqui essa realidade, a gente tinha que trabalhar com as crianças e tentar ver alguma coisa que pudesse chamar a atenção. Tinha que arranjar uma coisa para resolver o problema nosso, que a gente sabia, gente doente, o poço lotado por conta de falta de saneamento. Este trabalho estimulou ainda mais sua participação no movimento comunitário e a aproximou do Projeto Manuelzão, uma das maiores ONGs ambientais de Minas, que luta pela preservação e revitalização da bacia do Rio das Velhas. Nos bordados, Mércia encontrou a forma de expressão em que a linha passou a tecer o fio de uma memória quase perdida. Ela produziu uma série de ilustrações retratando os detalhes da transformação do ambiente urbano em torno do córrego. Como que eu atinjo a criança se não tiver muita cor nisso? E agora só tem miséria e tragédia. Então eu falei, eu vou bordar. Eu tinha que registrar essa de alguma forma. E fotografia não tinha acesso tão fácil à fotografia naquela época. Então eu falei, a forma é bordar, que aí ficava registrado de alguma coisa. O passo seguinte foi o lançamento em 2010 do livro Resgate Histórico da Bacia do Córrego Navio-Baleia, ricamente ilustrado pelos bordados e fotos registradas ao longo da transformação do córrego. Um dos personagens dos bordados de Mércia é o velho companheiro da luta ecológica, seu Nonô, que decidiu ele mesmo tomar uma providência: revitalizar o pequeno trecho do afluente do navio-baleia que passa nos fundos da casa de sua mãe, onde viveu a infância e a adolescência. Ao curso d'água, ele deu o nome de Córrego dos Joões. De 1991 para cá, seu Nonô já retirou do local cerca de 400 toneladas de entulho e material plástico jogados pela comunidade. Muitos objetos inusitados estão expostos no memorial que ele criou ao lado do córrego com a ajuda de Mércia. Com muita engenhosidade, seu Nonô começou desviando o esgoto do leito do córrego por uma rede lateral de caixas coletoras. Trouxe algumas pedras do córrego Navio-Baleia, fez a contenção das encostas e plantou espécies nativas. Os passarinhos e outros animais voltaram a frequentar a área e cuidaram de semear uma grande variedade de espécies vegetais. A natureza realmente devolve. Você pode agir como um catalisador da natureza, coisa simples, como catalisador. E a natureza, o retorno, ela dá amplamente e rápido, né? A recompensa é de ver novamente a natureza aflorar aqui. Aqui a natureza aflora com uma certa constância. Porque nós temos aqui passarinhos, nós temos outros bichos aqui que frequentam aqui. E mais, uma coisa importante é o morcego e o passarinho. Por exemplo, o morcego,
a maioria das plantas que estão aqui foi trazida através de passarinho, através de morcego. A repercussão do pequeno gesto de seu nonô ultrapassou os limites da área revitalizada. Hoje, ela recebe muitas visitas de estudantes, pesquisadores e ambientalistas. O exemplo mereceu o reconhecimento. Em 2010, com o Prêmio Estadual Hugo Werneck de Sustentabilidade e Amor à Natureza. Em 2011, recebeu o Prêmio Gentileza Urbana do Instituto dos Arquitetos do Brasil, seção Minas Gerais. Seu nonô e a Mércia há muitos anos vem trabalhando isso aqui, participando de conselhos. Você já imaginou se eles estivessem fazendo uma coisa equivocada? Ah, não, vamos canalizar esse córrego aqui porque eu quero ficar longe dele, porque eu não aguento mais esse cheiro e tudo. Quer dizer, isso acontece muitas vezes. A própria população, há uns tempos atrás, pedia isso do governo. Agora não, a população, de alguma forma, e por exemplo, por causa desses exemplos que estão aí constituídos, estão enxergando uma outra possibilidade muito melhor. Dentro da minha experiência de recuperação de córregos e rios, é o caminho mais adequado. A coisa nascendo aqui e eles estão mostrando, ó, se faz assim, dessa forma. Desta vez, seu nonô e Mércia atravessaram a cidade para um dia muito especial no Parque das Águas do Barreiro. Eles participaram do lançamento do projeto de valorização das nascentes urbanas do Arrudas. O projeto está fazendo o cadastro de proprietários e de áreas de nascentes da bacia do Ribeirão Arrudas, com o objetivo de propor ações de conservação ou de recuperação. Seu nonô foi um dos homenageados do evento. Os exemplos dele e de Mércia serviram de inspiração ao projeto adotado. O Hermes aprendeu a conviver com a natureza. Ele veio e tampou, ele criou um modelo de cidade e achou que era perfeita. E hoje ele está vendo que ela não é mais. Então é um reaprendizado. Tudo isso que a gente está fazendo é lento, nós temos que reaprender a conviver com a natureza e tentar ainda resgatar água, natureza, cuidar dentro das nossas cidades. O caso do seu nonô, da Mércia, são emblemáticos para nós, eles são uma referência, eles são inspiração e deve ser inspiração não só para o comitê, para o Manuelzão ou para o Navio Baleia, mas tem que ser para todo o Arrudas, para toda a bacia Rio das Velhas, assim, pessoas que ainda estão cuidando de bem, que é de todos. Para um dos fundadores do projeto Manuelzão, o professor Apolo Eringer, Mércia e seu nonô provam que é possível fazer a gestão da água com pequenas atitudes no dia a dia. Eu não consigo imaginar o seu nonô sem a Mércia, nem a Mércia sem o seu nonô. Eles são equivalentes às nascentes de água, são nascentes humanas de ideias. Essas ideias pequenas, que tem para todo lado, e que se tiver a oportunidade, elas se encontram e promovem a mudança da política no planeta Terra, na mentalidade humana. A revitalização integral do córrego Navio Baleia ainda é um sonho. A transformação dele num parque linear, com água limpa, vegetação nativa e traçado original, não é uma prioridade para a Prefeitura de Belo Horizonte. Mesmo assim, seu nonô e Mércia não desistem. Afinal, mudar o mundo para melhor é uma tarefa que começa na porta de casa. Disso, eles sabem muito bem. Ou, do contrário, não seriam os nossos heróis do Navio Baleia. Nós estamos fazendo a nossa parte. Eu acho que a parte inicial, a transformação, vai vir ao longo do tempo, outras pessoas vão vir agregadas, e uma qualidade de vida vai ser muito melhor para muita gente que muitas vezes nem percebe o quanto foi árduo para conquistar o que tem hoje. A água é a fonte da vida, a água pertence a todos. Se nós sujarmos aqui um pouquinho aqui, nós estamos sujando o universo, nós estamos sujando o oceano. Agora, mas essa água que saiu daqui, ela pode um dia retornar aqui. Eu senti uma saudade aqui dessa Vale Agora Verde, tenho uma saudade de retornar aqui. E eu ficarei, em qualquer lugar que eu estiver, eu ficarei contente.